Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo do Vassoler Responde, eu trago considerações para vocês a respeito de uma pergunta que me foi feita muitas vezes ao longo desse pouco mais de 1 ano e meio de existência do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Vassoler, que traduções você nos indicaria para as obras do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski? Essa pergunta, muitas vezes feita, será aqui respondida por mim neste Vassoler Responde. Pessoal, olha, eu entrei em contato com a obra de Dostoiévski pela primeira vez há 20 anos. Aliás, há 20 anos, eu estava no finalzinho de 2001, começo do ano de 2002, nós estamos agora no começo do ano de 2022, e a primeira tradução que eu li de Dostoiévski foi uma tradução indireta, ou seja, não foi uma tradução feita diretamente a partir da língua russa, da língua original desse grande escritor russo. Eu li uma tradução feita a partir do francês. Quero dizer a vocês que a literatura russa alcançou grande chancela mundial, grande afirmação mundial, após ter sido franca e abertamente absorvida e disseminada pela França, país aqui da Europa ocidental, da Europa central, país daqui da Europa que era tido como o grande centro cultural do século XIX europeu. E a literatura russa começou a ganhar o mundo a partir da sua influência francesa, e é importante dizer que, em enorme medida, os tradutores da literatura russa para o francês faziam algo que nós poderíamos chamar de galicização. Afrancesavam os textos dos autores russos, e nomeadamente os textos de Dostoiévski, para o padrão estético, estilístico, literário da literatura francesa. É assim que, em traduções de Dostoiévski do russo para o francês, frases são remodeladas, capítulos eventualmente foram suprimidos, de tal maneira que, por causa dessa adaptação beletrista de Dostoiévski do russo para o francês e do francês para muitas e muitas línguas ao redor do mundo, eu recomendo a vocês, antes de mais nada, que tanto no português do Brasil quanto no português de Portugal sejam lidas traduções diretas do russo para a nossa língua. Aqui em Portugal, eu falo aqui de Portugal, né, estou morando já há mais de 1 ano na cidade portuguesa de Braga, que fica ao norte do país. Aqui em Portugal, o Antônio Pescada vem fazendo várias traduções da literatura russa para o português de Portugal. Mas especificamente no Brasil, eu gostaria de mencionar o trabalho da editora 34, que tem uma coleção toda voltada para os autores e autoras do leste europeu e também da Rússia, a coleção Leste. O professor Boris Schneiderman, grande estudioso da língua russa, grande tradutor e também estudioso tanto de Dostoiévski quanto do crítico literário russo Mikhail Bakhtin, e fundador da cadeira de língua russa na Universidade de São Paulo, o professor Boris Schneiderman, a quem todas e todos nós que estudamos a literatura russa agradecemos sempre, traduziu obras de Dostoiévski a partir de meados do século XX. Há traduções de Boris Schneiderman do russo para o português, publicadas, por exemplo, pela antiga editora José Olímpio. Mas ali, na editora 34, eu gostaria de ressaltar pelo menos 2 traduções exímias que muito influenciaram, que muito facilitaram
o meu estudo de Dostoiévski antes que eu pudesse me embrenhar pela obra do autor a partir da língua russa. Boris Schneiderman traduziu Zapiski Podpolya, Memórias do Subsolo, e também O Crocodilo e Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Memórias do Subsolo, uma novela seminal de Fyodor Dostoiévski. Eu já ministrei um curso sobre Memórias do Subsolo pelo Zoom. Quem quiser ter acesso às aulas desse curso, deixa uma mensagem aqui embaixo desse vídeo que vocês podem conversar comigo para se inscreverem e terem então eventual acesso às aulas. Memórias do Subsolo, um dos textos mais seminais, uma das grandes preparações para os romances fundamentais de Dostoiévski, Crime e Castigo, O Romance e o Idiota, Os Demônios, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov. Em Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, Dostoiévski faz ali a sua primeira grande viagem à Europa Ocidental e traz as suas considerações sobre o Ocidente que ele via como capitalista, ateu, uma modernidade desvinculada da transcendência. O mérito formidável de Boris Schneiderman é que, além de ter nascido na antiga União Soviética, ter disseminado toda uma escola de tradutores e tradutoras no Brasil, que formaria o Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo com a sua cadeira, a sua seção de estudos russófilos, de estudos russos. É assim que, no Departamento de Estudos Orientais, na sua seção russa, uma série de dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre Tolstói, Dostoiévski, Chekhov, Turgenev, Mayakovsky, Ivan Bunin, os grandes, Alexander Solzhenitsyn, Varlam Shalamov, os grandes autores e autoras da literatura russa vão sendo desenvolvidas. E essas dissertações de mestrado e teses de doutorado envolvem traduções desses pesquisadores e pesquisadoras com traduções, aquilo que a gente chama academicamente de tradução comentada. Uma tradução realizada por esses autores e autoras, junto à qual é feito um longo comentário, uma longa análise literária, histórica, filosófica dos textos. E é assim que a coleção Leste da Universidade, da Editora 34, foi sendo municiada por esses grandes pesquisadores e pesquisadoras, tradutores e tradutoras oriundos da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Letras, do Departamento de Letras Orientais, da seção de Russo, do Departamento de Letras Orientais, da USP. Posso falar para vocês aqui do Lucas Simone, que é doutora ali pela Faculdade de Letras da USP, a Priscila Nascimento Marques, a própria Maria de Fátima Bianchi, que é docente, professora do Departamento de Letras Orientais da USP, professor Bruno Gomide, são todos e todas autores, tradutores, pesquisadores da Universidade de São Paulo, que vão municiando a Editora 34, que vão trazendo à Editora 34 essas formidáveis traduções de Dostoiévski, de outros autores também, mas fundamentalmente de Dostoiévski. Quero citar, além das traduções do professor Boris Schneiderman, as traduções realizadas pela professora Maria de Fátima Bianchi, né? Eu me lembro de ter lido a tradução de Adócio, né? Krotkaya, esse conto formidável de Dostoiévski, sobre o qual eu também já ministrei um curso. Vocês coloquem aqui embaixo se tiverem interesse em se inscreverem para assistir às aulas desses cursos sobre Dostoiévski que eu já ministrei. No conto Adócio, nós temos um narrador-personagem que conta a história diante do caixão de sua esposa, né, que cometera suicídio. E ele se sentia brutal, agônica, moral e dostoiévskianamente culpado. Ele não a matara, ele não cometera nenhum crime imediatamente, mas sentia uma dor lancinante pelo desenlace trágico da esposa. E uma narração em primeira pessoa assim, ela é alquebrada, dolorida, tem idas e vindas, tergiversações, tem o subdito, tem o não dito como dito, tem o intertexto, tem as entrelinhas.
e a exímia tradução da professora Maria de Fátima Bianchi dá conta, com grande desenvoltura, desse russo original alquebrado, transportando-o em termos de forma e conteúdo, em termos de léxico e de alma, para o português. De tal maneira que esse texto truncado de Dostoiévski, artisticamente truncado, existencialmente truncado, precisa de uma tradução que o acompanhe, que mostre um foco narrativo no seio mesmo da crise. Recomendo, então, as traduções da professora Maria de Fátima Bianchi. Além disso, os grandes romances de Dostoiévski, estou falando de O Adolescente, o romance O Idiota, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, foram traduzidos para a editora 34 pelo professor Paulo Bezerra, que estudou e morou durante muitos anos na antiga União Soviética, tem um exímio domínio da língua russa e traz para nós, em suas traduções, uma dimensão bastante, eu diria, lírica, bastante inventiva, bastante original da forma e do conteúdo dostoiévskianos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que me marcou bastante, do romance Crime e Castigo. Na obra Crime e Castigo, a obra mais lida, Prestупление и наказание, a obra mais lida de Dostoiévski, não só de Dostoiévski, como da literatura russa como um todo, em Crime e Castigo, nós temos esse romance fundamental que mescla diferentes classes sociais, diferentes posicionamentos, impostações da linguagem. Nós temos a linguagem de intelectuais como Razumixin, como Raskolnikov, que falam ali, discorrem sobre altos aspectos filosóficos, que utilizam, portanto, uma dimensão analítica da linguagem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos bairros bastante pauperizados, submetidos ali à profunda injustiça social da sociedade russa de então ali, a sociedade tsarista, bairros em que a linguagem tende a ser mais coloquial, uma linguagem das ruas, uma linguagem dos prédios ali apinhados, uma linguagem do mercado do feno em São Petersburgo. Todos e todas vocês que já estiveram em São Paulo ou que são da cidade de São Paulo, onde eu morava antes de vir aqui para Portugal, talvez já tenham ido até o mercado municipal, cujas imediações, o mercado municipal, com uma série de lojas ali, galerias e tudo mais, mas cujas imediações envolvem ali, as suas imediações envolvem prédios por vezes abandonados, essa triste realidade de seres humanos brasileiros e brasileiras que a quem não resta outra possibilidade se não viver, por exemplo, ou tentar sobreviver pelas ruas, pobreza, uma dimensão de violência urbana muitas vezes, e o português falado dentro e fora do mercado municipal tem uma série de modulações, de alterações, de vivificações. E é nesse sentido que Paulo Bezerra foi muito feliz na sua tradução do romance Crime e Castigo de Dostoiévski ao modular as falas das personagens, as vozes das ruas, quando Raskolnikov, nos seus mergulhos interiores, nos seus fluxos de consciência pela dor de ter cometido barbaramente um duplo homicídio, sente a modulação das vozes que vêm de fora, como se elas o atormentassem, o asfixiassem, o degolassem. Nós temos expressões como "Eta ferro", que é uma expressão própria do Brasil. O Paulo Bezerra é nascido no formidável estado da Paraíba e fez uma adaptação de uma expressão do local, de um regionalismo, para captar essa linguagem vívida, vivaz, essa linguagem expressiva, trazendo da letra, do léxico, a alma transcriada, recriada, reconfigurada da Rússia para o Brasil, ainda que com suas muitas diferenças culturais, com contiguidade na vivacidade da expressão popular. E é assim que
as obras de Dostoiévski, publicadas no Brasil pela editora 34, essas obras envolvem esses pesquisadores e pesquisadoras. Citei aqui o Barry Schneiderman, a Maria de Fátima Bianchi, a Priscila Nascimento Marques, o Lucas Simone, o Paulo Bezerra, né? Citei o Bruno Gomide, pesquisadores e pesquisadoras muito competentes, muito sérios, que além de fazerem exímias traduções, fazem textos de apresentação, prefácios, pós-fácios, notas de rodapé fundamentais para que nós compreendamos o contexto histórico, político, social, econômico, filosófico em que o Dostoiévski viveu. É por isso, pessoal, que vocês podem sim encontrar outras traduções, outras editoras com um trabalho muito competente também. Eu estou indicando aqui as traduções de Dostoiévski do russo para o português, feitas, publicadas pela editora 34 e feitas por esses pesquisadores e essas pesquisadoras, porque se trata de verdadeiros estudos. Os autores e autoras, os tradutores e tradutoras que se debruçaram sobre as obras, realizaram estudos, passaram ali pelo melhor departamento de russo do Brasil, da Universidade de São Paulo, com os pesquisadores e pesquisadoras renomados, e então trouxeram à tona com as publicações da 34 as obras desse grande autor russo, Fyodor Dostoiévski, para o público brasileiro. Aí as pessoas muitas vezes também me perguntam: Vassoler, o que você acha das traduções de Rubens Figueiredo, que é um escritor exímio? O que você acha das traduções de Alieg de Almeida, que também é um tradutor muito sério, compenetrado? Quero dizer a vocês que li algumas das obras de Dostoiévski em português por essas traduções. O Rubens Figueiredo fez traduções, na verdade, de Tolstói, e o Alieg de Almeida, pela editora Martin Claret, ou Martin Claret, como vocês queiram, fez traduções muito importantes de Dostoiévski. E vocês podem fazer justamente o quê? O cotejo. Vocês podem, ao invés de ler uma ou outra, vocês podem ter aí o exercício de ler uma e outra. Quero dizer a vocês que por uma questão de mais conhecimento das traduções da editora 34 e por uma questão também, digamos, acadêmico-afetiva, por quê? Porque a época em que eu estava estudando Dostoiévski no mestrado e no doutorado, estavam disponíveis as traduções da editora 34, de tal maneira que marcaram essas traduções a minha trajetória. Mas recomendo também a vocês as traduções do Alieg de Almeida, publicadas pela editora Martin Claret, ou Martin Claret, e do Rubens Figueiredo. E quero aqui, para terminar esse vídeo, dizer a vocês que uma tradução especial de Dostoiévski marca muito a minha trajetória, porque tanto na minha pesquisa de mestrado, quanto na minha pesquisa de doutorado sobre Dostoiévski. Aliás, a minha pesquisa de doutorado desembocou no livro Dostoiévski, a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo. O link para minha tese de doutorado, que é o meu livro, publicado pela editora Eden em 2018, está aqui embaixo desse vídeo. Quero dizer a vocês que tanto no mestrado quanto no doutorado eu estudei o conto Son Śmiesznova Człowieka, o sonho de um homem ridículo, né? E eu li esse texto em russo, palavra por palavra, durante o ano em que morei em Moscou, entre 2008 e 2009, e enquanto lia o texto em russo, ia me aproveitando do exímio trabalho, ia me debruçando sobre o exímio trabalho de Vadim Nikitin, que é tradutor e ator, e que traduziu esse conto exímio, uma grande síntese da obra de Dostoiévski, do russo para o português do Brasil. Então, deixo aqui o meu agradecimento ao Vadim Nikitin, se ele vier a assistir a esse vídeo do meu canal aqui sobre Dostoiévski e as traduções, e quero dizer que o caráter agônico, o caráter salvífico, o caráter daquela personagem, o homem ridículo que singra do inferno passando pelo purgatório até um paraíso de Dostoiévski, que pode ter saído da Divina Comédia de Dante Alighieri, que essa afetação sombria e salvífica está ali decantada
na formidável tradução de Vadim Nikitin. E não poderia deixar de dizer também que, em novembro de 2021, a editora Antofágica publicou uma edição de O Sonho de um Homem Ridículo, com tradução do Lucas Simone, que é um competentíssimo pesquisador e tradutor, que recebeu o prefácio do Siddhartha Ribeiro e entre os pós-fácios, aí nós temos da Cecília Rosas, nós temos do ator Celso Frateschi, a Cecília Rosas, que é pesquisadora e professora de literatura russa, o Celso Frateschi, que é diretor e ator. Há também um pós-fácil deste escritor, professor e youtuber. Tá bom, gente? Então é isso. Esse foi o Vassoler Responde, em que eu comento que traduções de Dostoiévski do russo para o português Vassoler recomenda. Tá bom, gente? Se vocês gostaram de mais esse vídeo aqui do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, segundo sua situação financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos vídeos do Vassoler Responde, que vão ao ar todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até o próximo Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!